Oi pessoal, oitavo ano, tudo certo? Vamos para nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje eu vou fazer a correção do exercício da página 102 e vou terminar o capítulo 4, certo? Que eu vou terminar de falar as operações de monômios. Sendo assim, na aula de quarta-feira eu vou fazer a correção de alguns exercícios que eu passar já pro dia de hoje, mas vocês não precisam se preocupar tanto na quantidade de exercícios que eu vou passar hoje. Eu vou passar uma certa quantidade de exercícios, mas vocês só vão precisar me entregar esse exercício na segunda-feira. Por quê? Porque eu sou bonzinho, tenho um bom coração e tô dando mais tempo pra vocês. Talvez, quem sabe, se pá. Mas é que na quarta-feira eu vou, além de postar alguns exercícios desse que eu tô mandando, eu também vou conversar com vocês sobre a prova. Sobre a prova que a gente vai ter nesse formato. Infelizmente a gente vai ter que ter prova nesse formato e na quarta-feira eu vou passar para vocês como que vai funcionar e quando que será essa prova. Provavelmente vai ser para a semana que vem, ou quarta ou sexta. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Tudo bem? Então, para os exercícios de hoje, vocês não precisam se preocupar tanto para a entrega, pois a entrega será para segunda-feira. Lembrar que hoje a gente tem assistência, vocês não tiveram assistência semana passada, mas hoje a gente tem. A nossa assistência vai ser no Teams. Vocês já receberam um comunicado, né, pela escola que fala para vocês sobre essa nova ferramenta e as assistências vão ser lá. Então não vou mandar o link para vocês no grupo, mas vou mandar um recadinho para vocês. Ó, pessoal, vai começar a nossa assistência em tanto tempo, mas ela já está agendada lá. Coloquem nas suas agendas, certo? Vamos lá então. Lá na página 162 são 3 exercícios. Exercício 1, 2 e o 3 está no outro lado. Eu já copiei para cá para que a gente consiga resolver. O nosso primeiro exercício... seria bom se eu lesse, né? O nosso primeiro exercício, além dele pedir para que a gente resolva as adições algébricas, ele quer que a gente determine o grau desse resultado. Vamos lembrar que para poder somar monômios, eles precisam ter termos semelhantes, eles precisam ser monômios semelhantes. E para ser monômios semelhantes, as suas partes literais têm que ser iguais. Então, o primeiro passo é verificar se eu posso ou não posso somar isso. Ó, esse termo é x ao cubo y ao quadrado. X ao cubo y ao quadrado, x ao cubo y ao quadrado. Então, sim, eu posso resolver. O que a gente precisa fazer então agora? Somente resolver os coeficientes. Somando ou subtraindo esses coeficientes que vão aparecendo e a minha parte literal continua sendo essa. A gente está somando coisas iguais. Então vamos lá. Menos 7 com mais 2 é menos 5. Menos 5 com menos 2 é menos 7. Então seria menos 7. Como a parte literal é x ao cubo y ao quadrado, nosso resultado seria x ao cubo y ao quadrado. Professor, aqui eu tenho mais 2x ao cubo y ao quadrado e menos 2x cubo y ao quadrado. Poderia cortar como a gente faz em qualquer outra coisa? Sim, poderia vir aqui, ó, se eles são termos iguais, e cortar os dois, certinho? Vamos para a próxima. 8abx menos 3abx mais 10abx. Já percebem que eles têm os mesmos termos semelhantes? Então, a gente pode fazer essa operação. Vou somar somente os coeficientes. 8 com menos 3, 5. 5 com 10, 15. A resposta é 15? Não, a resposta é 15abx. Tudo bem? Próximo. Menos 3 oitavos x na quinta y ao cubo a mais 5 quartos x na quinta y ao cubo a menos x na quinta y ao cubo a. Já percebe que são termos semelhantes. Se são termos semelhantes, eu posso operar somente seus coeficientes. Até deixei um quadradinho aqui, ó, para que a gente resolva somente esses coeficientes, que é menos 3 oitavos, mais 5 quartos, e aqui é menos 1. Então, a gente precisa resolver essa soma de fração. Para resolver essa soma de fração, a gente usa o MMC. MMC de 8 e 4, 8. Depois de tirar o MMC, o que a gente faz? Aquele processo de divide e multiplica. Então, 8 dividido para 8, 1, vezes menos 3, menos 3. 8 dividido para 4, 2, vezes 5, 10. Aqui não tem denominador nenhum, a gente considera que é 8. 8 dividido para 1, 8, vezes menos 1, menos 8. Agora, basta somar esses numeradores.
Menos 3 com mais 10 é 7. 7 com menos 8 é menos 1. Então, a soma disso seria menos 1 oitavo. Isso é o nosso coeficiente, então seria menos 1 oitavo, ou poderia só escrever o termo literal sobre 8, daria tudo na mesma, né? Vou escrever menos 1 oitavo, e não posso esquecer da parte literal. X ao cubo, y, x na quinta, y ao cubo, a. Certinho? Próximo. Letra D. Menos a na quinta b quadrado y, menos a na quinta b quadrado y sobre 4 e 3a na quinta y b quadrado sobre 5. Ah, b na quinta y e b ao quadrado. É a mesma coisa? Sim, lembrem que multiplicação é comutativa. Então, são termos semelhantes. Só preciso somar essas frações, que eu vou fazer aqui do ladinho, por isso já deixei esse espaço. No primeiro, menos 1. Aqui, em cima é 1. No denominador é 4. Mais 3 quintos. De novo, o processo vai ser o mesmo. MMC, divide e multiplica. Vamos lá. MMC 20, dividido por 1 vezes menos 1 é menos 20. 20 dividido para 4 é 5, vezes menos 1, menos 5. 20 dividido para 5 é 4, vezes 3 é 12. Agora, somando aquilo ali, menos 20 com menos 5 é menos 25. Menos 25 com mais 12 é menos 13 sobre 20. Lembrem que se der para simplificar, simplifiquem. Se não der para simplificar, pode deixar assim mesmo. Então, ó, menos 13 sobre 20. E não esqueçam do coeficiente, da parte literal. A na quinta, b quadrado, y. Professor, todas essas questões pediam o grau do monômio. Beleza, vamos calcular o grau. Na primeira, x ao cubo, y ao quadrado. O que a gente precisa fazer? Somar os expoentes das nossas variáveis. Quinto grau. Na segunda, a, b, x. Soma os expoentes. 1, 1, 1. Terceiro grau. X na quinta, y ao cubo, a na primeira. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Nono grau. A na quinta, b quadrado, y. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então, oitavo grau. Fechou? Vamos para a próxima questão, questão 2. Que tá aí. A questão 2 pede para a gente também somar aqueles que forem semelhantes. Eu só posso somar se forem semelhantes. Os que não forem semelhantes, eu só vou deixar ali mesmo. Então, vamos lá. 5x quadrado a ao quadrado menos 3x. Não são semelhantes, não tem nada que eu possa fazer. Mais 8x quadrado ao cubo. Opa! X quadrado e a ao cubo. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Aqui tem um pequenininho erro, que é 3 e não 2. Então, esses dois termos, eles são semelhantes. Então, eu posso somar os semelhantes. 5 mais 8... 13x quadrado ao cubo, ó. Porque esse era semelhante desse. Deixa eu até pegar outra cor para ilustrar, quando for o caso. Menos 3x mais 5x também são semelhantes, ó. Semelhantes, semelhantes. Quando são semelhantes, eu posso somar. Menos 3 mais 5x mais 2x. Tá, e o que eu faço agora? Nada. Por quê? Porque eles não são termos semelhantes. Certo? Próximo. Letra B. Menos 1 quarto. X na quarta, menos 3x. Menos 3x ao cubo, mais 1, menos x quadrado. Tudo isso aqui. Eu só posso operar quem for termo semelhante. Só posso operar quem for termo semelhante. Então, eu vou marcar todos os que forem semelhantes. Ó. Vou fazer de vermelho. X na quarta semelhante com x na quarta. Então, eu vou ter que fazer o quê? Menos 1 quarto mais 3. Vou vir aqui pro meu cantinho, ó. Menos 1 quarto mais 3. O MMC é 4. Vai ser menos 1 com mais 12. Vai ser 11 quartos.
certo? Vou botar aqui no cantinho para que todo mundo veja. 11 quartos. Então, resposta 11 quartos x na quarta. Não tem mais nenhum outro x na quarta, então eu não vou poder operar, ele não vai mudar nada. Deixa eu ver se eu acho uma outra cor. Menos 3x ao cubo, olha que bonito, menos 3x ao cubo com 5x ao cubo, são os termos semelhantes. Então, x ao cubo e x ao cubo semelhante. Menos 3 com mais 5, mais 2x ao cubo. Ok? Vamos para a próxima. Pode ser o termo que está sozinho, sem 1 menos 8. 1 com menos 8, menos 7. Deixa eu achar outra cor ainda, vou achar. O próximo termo semelhante. X ao quadrado, menos x ao quadrado, com 1 meio de x ao quadrado. Então, menos 1 mais 1 meio. MMC2, menos 2 mais 1, menos 1 meio. Então, menos 1 meio de x ao quadrado. Certo? E quem que não foi usado em nada ainda? Menos 4x. Essa é a resposta. Vejam que, como são termos que não são semelhantes, não tem mais nada que eu possa fazer aí. Tá bom? Vamos para a questão 3, que pede para simplificar as seguintes adições algébricas de monômio, eliminando parênteses, colchetes e chaves. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, um belo cuidado, que é o seguinte. A gente precisa lembrar lá no sexto, sétimo ano, que a gente aprendeu a expressão numérica, que quando eu tinha um sinal negativo na frente de um parênteses, de um colchete ou de uma chaves, esse sinal negativo ele ia alterar todos os sinais que estão dentro do parênteses ou do colchete ou da chave. Então, para eu poder resolver isso, a primeira coisa é eliminar os parênteses. E para eliminar os parênteses, eu preciso que esse sinal negativo inverta o sinal de todo mundo lá de dentro. Então, eu vou copiar essa expressão, eliminando os parênteses, tomando esse cuidado. Aqui eu não preciso tomar cuidado nenhum, porque não tem sinal de menos na frente. Então, x ao quadrado mais 3xy. Agora, menos esse parêntese todo. Se esse sinal de menos troca o sinal de todo mundo, ficaria menos x ao quadrado, porque aqui é positivo, e menos com menos vai ficar mais 3xy. Depois de tirar parênteses, colchetes, chaves, seja lá o que for, agora eu vou resolver. X ao quadrado menos x ao quadrado, tchau. 3xy mais 3xy são termos semelhantes, 6xy. Tudo bem? Tomando esse cuidado, a gente vai conseguir resolver todas as nossas questões. Vamos para a letra B, que está na minha outra folha, que já está aqui, ó. Vamos lá. Letra B. Preciso tirar todos os parênteses, colchetes e chaves antes de resolver qualquer coisa. Então, eu vou começar com calma, primeiro tirando os parênteses. Tudo que não for parênteses, eu vou repetir. Então, vamos lá. 3x menos 2x. Esse menos na frente do parênteses vai trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos x mais y. Mais 2y. Esse sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo. Então, menos 3y mais x. Quando eu chego aqui, eu tenho como fazer isso de dois modos. Ou esse sinal de menos troca o sinal de todo mundo e depois eu resolvo. Ou eu já resolvo quem é semelhante aqui e depois tiro só os semelhantes. Que é o que eu vou fazer. Ó, vou pegar o x, ó, 2x menos x mais x, e vou operar. E vou pegar y, 2y e menos 3y e vou operar. Depois eu vou tirar eles do parênteses para ver o que dá, certo? Então, do colchete. 3x menos, abre o nosso colchete. 2x menos x, dá x.
mais x são 2x. Ou eu também poderia ter cancelado assim, né? Então, 2x. Y mais 2y, 3y. Com menos 3y, acabou. Zerou. Agora, sinal negativo na frente vai trocar quem tá dentro. Isso seria 3x menos 2x. Termo semelhante? Sim. Resposta, x. Ok? Essa é a letra B, vamos para a letra C, exatamente com o mesmo cuidado. Então, vou copiando e tirando quando der para tirar. Cuidando com o sinal negativo na frente. X quadrado, x na quarta, desculpa, menos 2x ao cubo, menos 5x quadrado. Esse sinal de menos vai trocar todo mundo aqui do parênteses. Então, vai ficar menos 3x, opa, aqui eu esqueci um, menos 3x mais 4. Certo? Ó, sinal de menos trocou esses dois sinais. Menos todo esse parênteses, que eu já vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Então, vai ficar menos x na quarta, menos 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 2x, mais 2. Se vocês esquecerem de trocar um sinal que seja, já vai fazer que esteja tudo errado. Certo? Agora, eu vou trocar esse sinal aqui. Vou copiar até aqui e trocar. Vou copiar depois os dois e trocar, para não ter que escrever aquilo lá duas vezes, certo? Então, eu vou ter o seguinte. X na quarta menos 2x ao cubo. Esse sinal negativo vai trocar o sinal de todo mundo aqui de dentro. Menos 5x ao quadrado mais 3x menos 4. Colchete saiu, ficou só a chave. Seria menos esse resultado todo. Vou tirar a chave e aí eu vou ter tudo numa só. X na quarta menos... como trocou, ficou menos 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x mais 4. E agora eu vou repetir todos aqueles lá para daí eu conseguir terminar de resolver. X na quarta menos 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x mais 2. Depois de eu ter tirado todos os parênteses, colchetes e chaves, é que eu vou ver quem são os termos semelhantes. Certo? Ó, x na quarta com menos x na quarta. Tchau. Menos 2x ao cubo e menos 3x ao cubo. São termos semelhantes. Certo? Vou calcular só os coeficientes. Menos 5x ao cubo. 5x ao quadrado e menos 3x ao quadrado. Termos semelhantes. Então, 5x menos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Próximo. Menos 3x com mais 2x. Também são termos semelhantes. Menos 3x com mais 2x, menos x. E por último, 4 e 2 também são termos semelhantes, ficando mais 6. Tudo bem? Então, tá aí, juntei, simplifiquei toda a minha expressão e é um tipo de questão que aparece bastante, certo? Questão 4. Deixa eu colocar ela aqui que vocês vejam, já que ela por toda a minha folha. Fechou. Vou fazer a mesma coisa, vou ir tirando os parênteses, depois colchetes e depois chaves. Vou tentar até ser um pouquinho mais rápido. Então, vou começar a copiar aqui o que... Menos 3 mais 2x ao quadrado menos x menos 1. Esse sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo daqui.
Então, mais 3x ao quadrado menos 3x. Mas esse sinal não vai trocar o sinal de ninguém. Então, aqui, esse colchetes, ele não vai ter troca de sinal nenhuma, porque aqui é mais não troca ninguém, aqui é mais não troca ninguém. Eu vou tirar tudo numa só. Todo colchetes eu vou tirar numa só. Mais x ao quadrado, mais 7x, mais 1, mais 2x, mais 6. Já tirei os dois parênteses, o colchetes, fiquei só com a chave. E a chave também tem um sinal positivo, então também não vai alterar. Vou só apagar aqui para não ter que copiar tudo de novo. Agora eu vou ver quem são meus termos semelhantes, certo? Vamos ver quem são meus termos semelhantes. Vou começar de vermelho. 4x² é semelhante de 2x², que é semelhante de 3x², que é semelhante de x², e fechou. Se eu somar eles todos, ó, 4x mais 2x, 6x, 9x, 10x². Então, cadê minha caneta azul? 10x ao quadrado. Certo? Vamos para o próximo semelhante. Vamos para o próximo semelhante. Menos x, menos 3x, mais 7x, mais 2x. Vamos operar. Menos x menos 3x é menos 4x. Menos 4x com mais 7x é 3x. 3x com 2x, 5x. E agora vamos para os termos independentes. Menos 3, menos 1, 1 e 6. Ó, o menos 1 e 1 eu já vou tirar. Ficou menos 3 e 6, que é mais 3. Ok? Essa é a simplificação. Essa é a simplificação das expressões algébricas. Certo? O nosso vídeo já está em 22 minutos, mas o que eu preciso explicar de multiplicação e divisão vai ser pouquinho, porque é bem simples. Deixa eu voltar para minha folha, cadê? Vou voltar para essa aqui. Então, temos aqui, primeiramente, vou tentar centralizar para vocês, multiplicação de monômios. Pessoal, multiplicação de monômios é bem simples. Diferente do que a gente viu em adição, que para adicionar eu só podia fazer soma de monômios semelhantes. Na multiplicação isso não acontece. Nem na multiplicação, nem na divisão. O que eu preciso tomar cuidado na multiplicação, ou na divisão, ou na potência que vai vir por aí, é somente numa regrinha de potência que a gente já viu há um tempo atrás. O que a gente viu? A gente viu que quando a gente tinha multiplicação de potência da mesma base, eu mantinha a base e somava os expoentes. Certo? Quando eu tinha divisão de potência da mesma base, eu mantinha a base e subtraía os expoentes. E quando eu tinha potência de potência, eu mantinha a base e multiplicava os expoentes. Nós falamos bastante sobre esse tipo de expressão, foi até conteúdo da prova e tudo mais, e a gente vai usar isso novamente. Quer dizer, para a gente ver multiplicação e divisão, vai ser mais fácil do que adição e subtração, porque eu não preciso cuidar com eles serem semelhantes. Eles não precisam ser semelhantes. Na multiplicação ou na divisão de monômios, simplesmente eu preciso fazer a multiplicação ou a divisão de parte coeficiente com coeficiente, de parte literal com parte literal. Quer dizer,
Dois monômios que não são semelhantes poderão ser multiplicados, se for atendido essa regra, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Multiplicar coeficiente, pessoal, vocês já estão multiplicando coeficiente de inteiro, ó, há um tempão. Então eu faço aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Opa, não era essa caneta que eu estava usando, né? 3 vezes 5, 15. Agora vem o ponto de multiplicar a parte literal. O que eu preciso lembrar? Da minha propriedade de potência. Vou botar até um pouquinho para cima aqui, ó. Da minha propriedade de potência. Olha, eu estou multiplicando, não estou? Se eu faço A vezes A ao quadrado, eu tenho que lembrar que eles são potências de mesma base. Então, eu vejo, se é multiplicação, eu vou somar os expoentes. Isso vai dar A na terceira. E o B? B na 1 e B na 1, B na 2. O que eu fiz? Mantive a base e somei os expoentes. E, galera, é só isso. Só isso. Para multiplicação de monômio, eu já vou explicar para divisão, que é a mesma ideia. Eu só preciso pegar coeficiente com coeficiente. Vou até fazer assim, ó. Coeficiente com coeficiente. Parte literal com parte literal. Fazendo essa multiplicação e lembrando da nossa propriedade de potência, vai ficar molezinha. Vamos para outro exemplo. Menos 7 vezes menos 3 são o nosso coeficiente. Então, ó, coeficiente com coeficiente. Menos 7 vezes menos 3, 21. Positivo, né? Lembra da regra de sinal. Menos com menos, mais. Agora, parte literal com parte literal. A ao cubo x com A ao quadrado, x quadrado y. Então, A ao cubo vezes A ao quadrado. A na quinta. X vezes x ao quadrado. X na terceira. Ah, aqui tem um y ainda. Beleza. Se não tem ninguém para me multiplicar, eu só mantenho ele e fechou. Certo? Vamos para o nosso terceiro exemplo. 1/4. A ao cubo b vezes menos 2/3 A. Vejam que eu dei 3 exemplos onde eles não são semelhantes. Por quê? Para dizer que não precisa ser. Ah, e se for? Beleza, se for, multiplica igual. Multiplica coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Aqui, 1/4 vezes menos 2/3. Lembrem que multiplicação de fração é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, isso seria menos 2 sobre 12. Que poderia simplificar. Certamente, na prova, eu pediria para que vocês simplifiquem. Lembrem que eu peço sempre que seja na menor forma possível. Então, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. A ao cubo vezes A. A na quarta. Por que eu estou somando? Porque é uma multiplicação e a propriedade me diz isso. B vezes ninguém. O próprio B. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja bem claro, é bem simples essa parte. Vamos para a parte de divisão. Divisão de monômios. O que a propriedade me diz? Que quando eu divido, potência de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. O que aconteceu na multiplicação? Eu fazia a multiplicação do coeficiente com coeficiente. Na divisão não vai mudar em absolutamente nada. Então eu vou fazer 12 dividido para 4, 3. E parte literal com parte literal. Só que como agora eu estou fazendo uma divisão, eu só preciso lembrar que quando os monômios, quando as bases forem iguais, em vez de eu somar, eu vou diminuir. A na quinta e A na terceira, A ao quadrado. B sobre B é 1 e 1, vou diminuir e vai dar 0. Então, 3A ao quadrado. Certo? Olha o nosso segundo exemplo. 15x na sétima e y na quinta, dividido por 5x na quinta e y ao cubo. Coeficiente com coeficiente. 15 dividido para 5, 3. Parte literal com parte literal. X na sétima dividido por x na quinta, x ao quadrado. Y na quinta dividido por y ao cubo, y ao quadrado. Certo? Então, multiplicação e divisão de monômios, eu só preciso lembrar que é coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal.
Ah, mas se tiver um monte? Não tem problema. Faz 2, o próximo. Faz 2 e o próximo. Certo? Vamos para nossa última operação, que é potência de monômios. Tenho aqui 3 exemplos para mostrar para vocês também que é bem simples. Quando a gente estava trabalhando com a propriedade de potência, que era potência de potência, a gente fazia o quê? Mantinha a base e multiplicava os expoentes. Ou eu dizia para vocês o quê? Esse expoente, ele é expoente de todo mundo. Então ele é expoente do 7 e expoente do A ao quadrado. É isso que eu preciso fazer na potência de monômios. Eu preciso fazer o coeficiente elevado à potência e a parte literal elevada à potência. Quando eu tiver alguma potência aqui na parte literal, eu preciso lembrar que é potência de potência. Então, 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que é 343. Agora, A ao quadrado ao cubo é uma potência de potência. O que eu faço? Mantenho a minha base e multiplico meus expoentes. 6. Certo, pessoal? Então, vou fazer isso com todos eles. Menos 2A ao cubo, B na quinta ao quadrado. Esse quadrado, ele é potência de todo mundo. O que eu preciso lembrar aqui nesse caso? O coeficiente é um número negativo, então base negativa, expoente par, positivo. 2 ao quadrado, 4. A ao cubo ao quadrado, como é potência de potência, eu vou multiplicar. B na quinta ao quadrado, como é potência de potência, eu vou multiplicar. Certo? Última. 1/3 x ao cubo y. Ó, o 3 vai ser potência de todo mundo. 1/3 ao cubo. Lembrem que potência de fração é potência do numerador e potência do denominador. Então, 1 ao cubo, 1. 3 ao cubo, 27. Lembrem que 3 ao cubo não é 3 vezes 3, né? Agora, x ao cubo, vou multiplicar. X na nona. Y na 1 ao cubo. Y ao cubo. Quando a gente trabalha com multiplicação, divisão e potência, pessoal, não vai fugir muito disso. Lembrem que, por enquanto, a gente está trabalhando com monômios. Daqui a pouco a gente vai aumentar um pouquinho a nossa dificuldade quando a gente trabalhar com polinômios. Então, vou terminar minha aula por aqui. Vou deixar vocês um grande beijo. A gente se vê na quarta-feira, onde eu faço a correção de alguns desses exercícios. Lembrem que esse exercício vocês precisam mandar para mim até segunda-feira. E na quarta eu tento já falar com vocês sobre prova. Que a nossa prova provavelmente vai até aqui, até o capítulo 4. Certinho? Beijão e tchau, tchau.